Estamos ao vivo! Massa demais! Já tem a galerinha aí. Cadê? Quem é que tá entrando aí? Galera, manda um boa noite aí no chatzinho pra gente. E como de costume, a gente vai começar 7h07. 5 minutinhos para todo mundo entrar aí, se assentar direitinho, pegar uma água. Boa noite, Eduardo. Thalita tá aí, olha o Bruno também. Caramba, quanta gente eu vi aqui no chat. Ana Luísa, Raíssa, Melina. Galera, vou ser bem sincero com vocês, eu adoro os aulões, eu acho muito massa vocês interagindo no chat. O Everett mandando link. Eu acho muito massa os aulões de sexta, a gente quer fazer mais vezes isso aqui, é porque dá um trabalhão pra gente organizar, pra tipo, fazer um conteúdo caprichado, mas eu acho muito massa a gente se reunir aqui. Sexta-feira, tipo, cara, é muita força de vontade de vocês são muito foda, velho. Melina, então. Quer começar? 7h07, pontualmente. Fechou, então. Vamos começar aqui o nosso aulão de sexta. Então, beleza, faça as honras aí. Número 6 é o aulão de como realmente se adequar à LGPD. E vocês que não sabem o que é o LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente vai explicar um pouco melhor aqui, mas basicamente esse é o título desse aulão, né? Esse é o assunto desse aulão. Antes da gente entrar para o assunto mesmo, para o conteúdo, a gente quer dar algumas noticiazinhas, né? Então vamos dar aquelas notícias breves que a gente sempre dá no iniciozinho do aulão, são os avisos importantes. E o primeiro aviso, o Bruno acabou de mostrar ali, é a gente vai liberar esse aulão no YouTube. Então esse vai ser o primeiro aulão que a gente vai liberar ele na íntegra no YouTube. Então a gente vai estar conversando aqui com vocês, vai estar interagindo aqui com vocês, mas pode ser que volta e meia a gente dê um pitaco ali também falando com alguns alunos lá do YouTube. Beleza? A gente acha que é um conteúdo muito importante, de utilidade pública mesmo, então a gente acha interessante da gente liberar lá no YouTube para toda a nossa audiência, não só para quem é aluno aqui da Escola de Sites. Ainda mais com tanto de desinformação e a gente, enfim, nosso sistema, nosso governo não ajuda a gente a entender direito as leis, o que a gente tem que fazer para se adaptar e tal, um processo um pouco confuso, então a gente quer trazer isso para acessível para todo mundo, né? Segundo aviso, próximo aulão vai ser no dia 30 de outubro, então vai ser exatamente daqui a 3 semanas, e a gente vai falar sobre CNPJ, como abrir uma empresa, um MEI, um ME, quem que tem que abrir uma empresa, se é importante. Se você é CLT, por exemplo, trabalha em algum lugar, você pode abrir, o que você tem que fazer caso você queira, né, ter ali uma empresa, por exemplo. Então esse aulão vai ser um aulão bem técnico, mas que a gente considera muito importante para quem está trabalhando aí na área de criação de sites ou para quem está criando um site para a própria empresa, está começando um negócio, você precisa começar o negócio da forma correta. Beleza? Vai ser daqui a 3 semanas, vai ser logo após uma abertura de turma. Eu acho que vai ser bem legal, porque geralmente esses aulões depois de abertura de turma, tem bastante gente, bastante aluno dentro, o pessoal fica bem animado, então acho que vai ser um aulão bem massa. Espero ver vocês aqui, os alunos mais antigos, no aulão com a gente, hein? Semana que vem, a gente vai começar a maratona lucrando com sites. Então, se você está vendo a gente pelo YouTube, vai rolar essa maratona e é um evento focado em vendas de sites. A gente mostra estudos de casos da Escola de Sites e de alunos também, de como que a gente consegue vender sites por R$ 2.500 sem usar código. Para vocês que são nossos alunos que estão aqui na comunidade, vocês já, teoricamente, já têm todo acesso a isso com o tá bom? Porque às vezes volta e meia surge uma dúvida, tipo, mas eu preciso ver a maratona, vocês estão mais que convidados, mas vocês já têm esse acesso a esse conteúdo. E na semana seguinte, depois da maratona, a gente abre uma nova turma da Escola de Sites, beleza? E aí vocês já têm também acesso ao curso. A gente vai abrir uma turma do Sites Lucrativos. É o curso que vocês têm acesso à comunidade e tudo isso, beleza? Às vezes gera-se uma certa confusão. Putz, mas é um outro produto, é um outro curso, será que eu tenho que comprar? Vocês já têm acesso a todo o conteúdo, beleza? E um último aviso aqui, não, mentira, o penúltimo aviso, eu adicionei um módulo novo lá no curso, um módulo de site institucional, a parte 2. Estou batendo bastante na tecla disso porque ficou um conteúdo tipo, surrealmente bom, muito caprichado, de como criar sites institucionais totalmente do zero usando Elementor. A parte 1 a gente usava mais o tema para entender a estrutura e eu disponibilizei a parte 2, que é mais avançada, assim, então com conteúdo bem. Beleza, para a gente finalizar e começar com o nosso conteúdo, a gente quer falar aqui sobre o concurso que a gente teve, rapidinho, né? A gente teve o concurso com os alunos e a gente quer divulgar aqui a colocação, né? Então a gente teve ali o nosso terceiro lugar foi o Henrique, e ali tem a premiação que o Henrique ganhou. A gente tem o segundo lugar foi o Alê, e toda a premiação que o Alê ganhou. E primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, né? A Carol ganhou ali o concurso e ela vai participar de um projeto com a gente da Escola de Sites.
que a gente já está até conversando, apareceram alguns projetinhos aí que talvez a gente consiga já te passar para a gente trabalhar junto com esse projeto. O concurso foi muito massa, todo mundo que participou vai ganhar camiseta. A gente já está fazendo as camisetas, né? A gente mandou produzir aqui uma camiseta parecida com essa, só que de outra cor. Mais alguma coisa, Bruno? Que o Gabriel comentou, Carol, ontem a gente conversou com uma amiga nossa que está começando uma empresa de biquínis e provavelmente ela está muito interessada em fechar esse projeto. A gente gostou muito da ideia e a gente quer te passar esse projeto se tudo der certo. A gente ainda está negociando com ela, vendo se faz sentido e tal. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito massa da gente trabalhar junto. Perfeito. Então, vamos começar aqui agora com o nosso conteúdo. Antes da gente começar de fato com o conteúdo, eu só quero explicar que vão ter duas partes essa aula. Vai ter a parte teórica da LGPD. Então, a gente tem uma convidada aqui, uma advogada, que é a Bruna, e ela vai tratar dessa parte teórica, ela vai ajudar a gente a entender melhor como que funciona essa questão da LGPD. Então, Bruna, dá um tchauzinho aí. Beleza, essa é a Bruna. E a gente vai ter uma parte na prática, que é ali como realmente implementar toda essa base teórica que a gente vai aprender para a gente ali no nosso site, ou no site de um possível cliente. Então, o Bruno vai abrir, vai mostrar na prática como que a gente implementou no nosso site e como que você deve fazer essa implementação. Então, vamos começar aqui com a LGPD e agora eu vou passar aqui a bola para a Bruna, vou deixar a Bruna se apresentar, falar um pouquinho mais e começar o conteúdo aqui do nosso aulão. Seja bem-vinda, Bruna. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Me apresentando rapidamente, brevemente, para não me estender muito. Eu me chamo Bruna Montenegro, sou advogada e produtora de conteúdo no Instagram. Eu atuo de forma majoritária em direito empresarial e direito contratual, que são as duas áreas que eu me identifico mais e que eu vejo mais demanda para mim. Mas eu tenho estudado bastante sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque é uma nova demanda de mercado e é uma forma dos profissionais, principalmente na advocacia, se destacarem. Então, por isso que eu tenho estudado e que hoje eu vou conversar um pouquinho sobre ela com vocês e passar algumas questões teóricas, como o Gabriel falou, mas eu também vou trazer alguns casos práticos, para que vocês consigam entender melhor. Ela foi editada em um primeiro momento em 2018, que foi quando de fato ela foi redigida, e ela possui um possível prazo de 18 meses para começar a valer. Só que o mercado começou a perceber que as empresas não iam conseguir se adequar nesse prazo muito pequeno, e houve uma modificação, uma prorrogação dele para começo de 2020. Mas, em 2020, a gente teve a pandemia. E quando a gente estava começando a chegar nesse prazo, outras medidas emergenciais foram colocadas à frente, e a LGPD ficou um pouco de lado. Nesse prazo, teve uma medida provisória que foi editada, que foi a medida 959, que colocava que a entrada em vigor da LGPD seria em 3 de maio de 2021. Só que para uma medida provisória ser convertida em lei, ela precisa passar pelo nosso Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara dos Deputados e depois pelo Senado Federal. E quando ela foi para o Senado Federal, eles votaram e eles falaram que a LGPD não ia começar a valer em 3 de maio de 2021. Ela ia começar a valer de forma imediata. Ou seja, ela ia começar a valer esse ano. Só que para essa lei de fato ser convertida, a última etapa é o sancionamento pelo nosso presidente, pelo chefe do Poder Executivo. Ele poderia sancionar ou ele poderia vetar essa lei. E ele sancionou em 17/9, ou seja, 17 de setembro, ele sancionou a lei e ela começou a valer em 18 de setembro. Em setembro, dia 17 de setembro, pode passar, Bruno. Ele sancionou a lei e ela começou a valer de fato em 18 de setembro. Então, ela já está valendo e tem algumas implicações em relação às aplicabilidades administrativas, às multas que eu vou contar mais para frente, mas desde então, as empresas já precisam ter um programa de implementação e de se adequar a essa lei. Legal, até só complementando rapidinho, só para, porque como a gente vai disponibilizar no YouTube, né, quando que a gente está falando desse aulão, hoje é dia 9 de outubro, tá bom? Então, só para o pessoal se situar, ou seja, já está valendo de fato, já passamos aqui, 9 de outubro. Qual é a mudança que essa lei efetivamente traz? É uma mudança de mentalidade, porque a gente tinha uma compreensão de que as empresas eram donas desses dados e que elas poderiam dar qualquer destinação para eles. E não é bem assim. Existe um princípio que essa lei traz, que é o princípio da autodeterminação informativa, que diz que quem é dono dos dados é o titular que forneceu esses dados. Então, a empresa, ela não pode fazer o que quiser, e se ela achar que pode passar a emergência dessa lei, ela vai ter penalidade. Então, qual que é o principal intuito? É impedir o compartilhamento desses dados
para outras empresas, que é uma atitude corriqueira, é uma ação corriqueira de algumas empresas. Então, hoje em dia, as empresas são obrigadas a implementar esse projeto de adequação e conformidade com a lei. É muito importante que eu diga para vocês que esse projeto de adequação, ele não é feito só com o advogado, ele é feito em parceria do advogado com o profissional de TI, profissional de tecnologia da informação. Porque o advogado sozinho, ele não consegue adequar o sistema, por exemplo. Então, são duas áreas que precisam se conversar e vai depender muito de cada escritório. Tem escritório que já fornece esse profissional em conjunto e fecha um valor ali, mas outros não. Outros falam que você tem que pagar a parte. Mas é muito importante que eu fale que, por exemplo, quando for ocorrer uma varredura desse sistema, o técnico de TI precisa atuar. Quando for ocorrer uma varredura dos contratos, da política de privacidade, dos termos e condições de uso, aí é a parte do advogado que vai colocar a parte legal ali, vai ajustar o que pode, o que não pode, e pode passar para o próximo slide. O que são dados? Essa é uma questão porque muitas empresas acham que não coletam dados. Muitas pessoas não têm a compreensão do que são dados. Dados são do mais simples, nome, e-mail, CPF, RG, data de nascimento, até o que aquela pessoa posta na rede social, o que ela consome, qual é o comportamento que ela tem, o que ela busca na internet, qual que é a localização dela. Alguns aplicativos guardam a sua localização, as suas senhas são dados um pouco mais delicados, um pouco mais perigosos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Quando você tem uma empresa de loja de roupa, seja um e-commerce, uma loja virtual, ou seja uma loja física, essa empresa, ela tem esse tratamento de dados quando ela emite uma nota fiscal. Ela tem esse tratamento de dados quando ela tem um corpo de funcionários, que ela precisa ter os dados desses funcionários no sistema dela. Ela tem esse tratamento de dados quando ela atende pelo WhatsApp. Então, tudo isso é tratamento de dados. Então, não é algo que é uma coisa extremamente complexa, que precisam ter dados muito perigosos, uma senha. Enfim, é o do mais simples do nome até essas questões mais complexas que eu tratei. Não, então, a gente geralmente está mais acostumado no nosso ambiente aqui, né? A gente, inclusive, no curso a gente comenta, né, sobre ferramentas de e-mail marketing. E a gente está mais acostumado a coletar nome e e-mail. E esses dois estão na lista, pessoal. Só que, quando a gente observa, principalmente esses pontos aqui, eles me chamam muito a atenção dos slides, que é até como o usuário se comporta no seu site. Se você tem esses dados do usuário, de, por exemplo, quais páginas foram visitadas, ou quanto tempo ele passou em determinada página, ou de qual foi o caminho desse usuário, isso é considerado um dado, e a gente está falando da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa conseguir proteger esses dados aqui da forma correta. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa parte de dividir entre lead, né, captura de lead, que é o que a gente está mais acostumado, mas também essa parte de comportamento. Às vezes a gente acha que, putz, mas eu não estou vendo o comportamento, mas tem o pixel do Facebook instalado no site do seu cliente, tem a tag do Google instalada no site do seu cliente, tem o Google Analytics instalado no site do seu cliente. Isso tudo está vendo comportamento, então você está sendo enquadrado, você tem que se enquadrar na lei corretamente. Com relação a esses dados, eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente entender melhor o que seria um erro, né, de uma utilização de dados. Por exemplo, a gente tem uma pessoa pública. Vamos supor que existe a Gisele Bündchen, né? Ela é uma figura pública e as fotos que ela posta nas redes sociais, pelo fato de ela ser uma figura pública, não podem ser associadas, por exemplo, a um serviço de uma loja de roupa com o intuito de ganhar economicamente com isso, de crescer. Não é porque ela é uma figura pública que você está autorizado a pegar uma foto dela e associar ao seu produto ou ao seu serviço para ter um ganho econômico. Inclusive, você pode ser penalizado tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, que é o que eu vou falar mais para frente, porque tem uma distinção, que eu sei que a maioria das pessoas não sabem, que tem essas 2 esferas e que você pode sofrer uma penalidade pecuniária, uma multa, né, sofrer em razão de nessas 2 esferas, tanto na judicial quanto na administrativa. Então, isso fere o direito de imagem dela. Você não pode fazer isso, tá? E outra questão é as redes sociais. É uma questão que todo mundo consegue entender, porque a maioria de nós tem redes sociais. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha. Então, o Instagram, o TikTok, o Facebook, quando eles coletam os nossos dados, eles não podem repassar para nenhuma outra empresa para fazer o seu modelo de negócio acontecer, para lucrar com isso de alguma forma, tá? Pode passar o slide. Para quem é LGPD não se aplica. Aqui eu trouxe um exemplo, que é uma pessoa física, que a lei intitula como pessoa natural,
que trata de dados sem finalidade econômica. A grande questão é a finalidade econômica. Tá, Bruna, me dá um exemplo para eu entender o que seria essa pessoa natural que trata esses dados sem finalidade econômica. Vamos supor que você mora num prédio e que você queira receber essas pessoas numa área que tem uma churrasqueira, enfim, você queira fazer uma festa ali no prédio. Você precisa fazer uma lista com nomes, RG ou CPF, para dar para a administração, para que ela tenha controle de quem está entrando e quem está saindo. Essa coleta de dados, essa lista que você tem, você não tem finalidade econômica. Você está utilizando aquela lista para fins particulares, para conseguir dar a sua festa e ter autorização das pessoas entrarem. Então, nesse caso, a LGPD não se aplica. Agora, vamos supor que a administração desse prédio, desse condomínio, ela não descarte essa lista e ela utilize para outros fins. Essa administração pode ser responsabilizada, porque ela tinha uma finalidade com aquela lista. A finalidade era o controle de quem está entrando e de quem está saindo. Se ela pega essa lista e utiliza para outros fins, isso é totalmente ilegal, ok? Pode passar o slide. Quem deve se adequar? A gente pensa muito em PJ, né, em pessoa jurídica, mas diversas instituições precisam se adequar. As empresas de todos os tipos, seja uma empresa limitada, uma Meirelli, uma SA, uma MEI, ou até as ONGs, as associações e fundações, as igrejas e também os profissionais liberais, porque não são só as empresas. Tanto as pessoas de direito público como as pessoas de direito privado precisam se adequar, a administração pública também precisa, mas os profissionais liberais que atuam sozinhos, né, o advogado, um técnico de TI, um contador, ele precisa se adequar a essa lei. Por quê? Porque ele tem um tratamento de dados com finalidade econômica. Eu, que sou uma profissional autônoma, eu coleto dados dos meus clientes para uma determinada finalidade, seja redigir um contrato, seja iniciar um processo judicial, e eu não posso deixar esses dados vazarem, eu não posso dar outra finalidade do que aquela pessoa consentiu. Então, é muito importante essa questão dos profissionais liberais. Não são só empresas, tá bom? O Bruno colocou um aviso ali, acho que ele quer falar alguma coisa. Não, o aviso era justamente que eu botei só um, mas era para estar aqui em MEI também. Porque a gente, como profissional liberal, ou como um MEI, né, se você atua, a gente tem que se enquadrar nisso aqui. Eu achei interessante esses slides, porque quando eu vi esses slides, o que eu senti foi o seguinte: somente para quem não se aplica a LGPD, né? Pessoa física sem finalidade econômica. Ou seja, se vocês aqui da Escola de Sites, se vocês estão vendo esse aulão, vocês provavelmente não se enquadram nisso aqui. Vocês vão ter alguma finalidade econômica ou vocês vão estar fazendo um site, prestando um serviço para alguém que tem uma finalidade econômica. Então, assim, com certeza isso vai se aplicar para a gente aqui, beleza? Só ressaltando, batendo nessa tecla mais especificamente. E, inclusive, que já é o próximo slide, já dando um spoiler da sua parte, né? Que às vezes a gente acha que, tipo assim, não, mas eu não sou o dono da empresa, eu só estou prestando um serviço. E não é bem assim que funciona, tá? Então, já puxando o gancho aí para você. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre os agentes de tratamento de dados agora, que essa distinção é muito importante para você entender, para que você entenda se você está como controlador ou se você está como operador. O controlador é aquela pessoa que vai determinar as diretrizes para o tratamento de dados. É ele que vai dizer, guarda esse dado em tal local, guarda no sistema de terceiro, guarda no sistema interno, dá uma destinação final para ele, não dá, descarta esse dado, guarda esse dado. É ele que vai dar a diretriz, é ele que vai comandar, é como se ele fosse o chefe. E o operador é como se fosse um funcionário que executa o tratamento de dados. Então, o operador ele é contratado pelo controlador para manipular alguns dados ali com alguma finalidade. Então, a gente tem como exemplo, o escritório de contabilidade, ou até o técnico de TI. Ele é contratado para uma empresa para executar aquele tratamento, mas ele não determina a finalidade, a diretriz daquilo ali. Ele só executa o que o controlador falar para ele em relação aos clientes desse controlador. Pode passar para o próximo slide, que agora é em relação à responsabilidade. Mas só dando um outro exemplo aqui que eu acho que é interessante. Imagina que você foi contratado para criar um site de um cliente e aí ele pediu para você implementar um sistema de captura de lead. Então, você tem ali um formulário para a pessoa deixar o nome e e-mail dela para receber promoção, material gratuito, alguma coisa do tipo. Você não entra como o controlador do dado, né? Mas você pode entrar como operador, né? Que você fez, você mexeu nesses dados de alguma forma, né? Exatamente.
quem é responsável? Essa é a grande questão, né? Quem vai ser responsabilizado se acontecer algum incidente de segurança, como, por exemplo, um vazamento de dados? Eu sempre falo que quando você for ter qualquer tipo de relação com uma empresa ou com qualquer outra pessoa, faça um contrato que delimite a responsabilidade de cada um. Eu vejo que muitas pessoas negligenciam essa questão de contrato, às vezes pegam um modelo pronto da internet ou não fazem boca a boca ali. E às vezes quando tem um problema futuro, um incidente de segurança, por exemplo, você pode ser responsabilizado por isso se você não predeterminou de forma prévia qual que é a sua responsabilidade nesse caso. Então, o que acontece? A lei traz responsabilidade solidária para o controlador e para o operador. O que isso significa, Bruna? Significa que os dois são responsáveis e os dois podem ter que arcar com uma multa, com uma penalidade pecuniária. Não tem uma ordem de preferência, porque a gente tem uma responsabilidade que se chama subsidiária, que tem uma ordem. Se a empresa, se o controlador, por exemplo, não pagasse, iria ser demandado o operador. Aqui não, aqui os dois podem ser cobrados em conjunto, ok? E como se proteger? É o que eu falei. Ter uma previsão contratual que separe previamente qual que vai ser a responsabilidade de cada um. Talvez colocar uma cláusula ali que em caso de vazamento, que não tem uma ação do operador, ele não se responsabiliza por esse vazamento de dados. Então, você se resguardar, se proteger realmente para que você não tenha que arcar com prejuízo futuro, ok? Por exemplo, de novo, então, no caso de você implementar, já te perguntando também, estou implementando um sistema de captura de lead para um cliente e eu não vou ficar mandando e-mail, não vou fazer tipo a estratégia de e-mail marketing desse cliente, por exemplo. É interessante eu ter uma cláusula no meu contrato de serviço falando que eu, por exemplo, não me responsabilizo pelo uso desses dados coletados. Como que a gente faria? Sim, se não for uma ação que, por exemplo, esse vazamento, esse incidente de segurança não tem uma relação com uma ação sua, você não tem nada a ver com isso, você pode se isentar da responsabilidade, mas você tem que colocar isso de forma prévia. Porque senão você vai ficar à mercê de uma investigação, de uma auditoria interna, que às vezes pode ter uma falha e pode caracterizar que você foi responsável. O sistema, agora, se você tem você que implementou. Pode falar. Exatamente. Legal. Exatamente. Entendeu? Então, essa questão da responsabilidade, de distinguir o que cada um vai ser responsável é muito importante. E isso aqui, galera, a gente bate muito na tecla de sempre ter um contrato quando você vai fazer um projeto. Mas mesmo que seja um projeto pequeno, um projeto grande, não precisa ser um contrato muito mega elaborado, mas pelo menos alguma coisa ali que te proteja. E, obviamente, fazendo um merchan para a Bruna, né, se tiver uma consultoria de um advogado, né, melhor ainda, né? Principalmente se o seu projeto é diferente, alguma coisa do tipo. Tá? Exatamente. Às vezes só o profissional que trata vai ter um olhar cirúrgico para aquilo ali, vai conseguir identificar algum erro, algum perigo nessa contratação e vai poder te dar... Porque a gente tem uma concepção, eu até estava conversando isso com o Bruno e com o Gabriel, de que a gente só vai contratar o advogado quando tiver um problema. Mas essa advocacia preventiva, você ter uma consultoria prévia para evitar um problema no futuro, às vezes sai muito mais barato. Se você não contratar, você pensa que sai no lucro, eu não tive que gastar dinheiro com advogado, mas é aquele barato que sai caro. Então, assim, se resguardem. Contrate um profissional que saiba o que está fazendo para te dar uma consultoria, para te dar uma informação que você não sabe, que você não tem nem obrigação de saber porque é na tua área. Então, é muito importante. Eu vou fazer uma perguntinha aqui para o pessoal, para os alunos aqui da comunidade, que é um pouco delicada, sem julgamentos aqui, galera. Quem aqui já fechou um projeto e não fez um contrato? E foi ali no boca a boca e pagou e recebeu, às vezes, enfim. Quem aqui já fechou um projeto só no boca a boca, sem contrato? Olha o tanto de gente. Um monte de vezes eu sabia. Acontece, é difícil, a gente não consegue se livrar disso, mas é importantíssimo que você tenha para se proteger, de certa forma, né? Se proteger. Um contrato, um termo de entrega, que nem a gente fala no curso, gravar suas reuniões é sempre uma boa prática, documentar no e-mail, tipo, o processo, beleza, fiz essas alterações, descreve elas no e-mail, fiz a entrega do site, descreve isso no e-mail, faz um termo de entrega assinado pelo cliente, enfim, é importante. Eu achei engraçado que eu não imaginava que todo mundo ia mandar, todo mundo mandou eu na mesma hora. Só mais uma consideração aqui, porque às vezes você sempre tem um modelo de negócio ali que você pode usar um contrato base.
Se você paga o advogado uma vez para te dar um contrato que vai servir para todas essas contratações, todas essas negociações, você só paga uma vez. A não ser que uma contratação tenha uma peculiaridade muito específica, tenha algum perigo e você precise pagar de novo. Mas às vezes você paga uma vez só, ele já te dá um contrato ali que você consegue utilizar para várias situações. Então isso também é interessante falar, porque às vezes você pensa, nossa, vou pagar dinheiro para advogado, vou gastar dinheiro com advogado toda hora. E não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Pode passar. O Evandro mandou um comentário, inclusive. Meu primeiro site foi assim, acredito que sem contrato, né? Levei calote e nunca mais tive sem contrato. Exatamente, as Evandro. pessoas só aprendem quando dá errado, né? Infelizmente é desse jeito. Mas vamos lá, então, a parte de notificações. Essa é uma obrigatoriedade que a lei traz, tá? Para caso ocorra um vazamento de dados, um incidente de segurança, em razão de uma invasão de um hacker que entrou no seu sistema e roubou os seus dados. Então, o que acontece? Quando ocorre um vazamento desse, quando ocorre um incidente, você precisa notificar 3 entidades distintas, uma pessoa e outras 2 figuras, digamos assim. Por que você precisa fazer isso? Porque senão você vai ser penalizado. Você vai ter uma multa que não vai ser barata. Então, você precisa publicizar isso, você precisa falar o que aconteceu. Então, a primeira pessoa que você tem que avisar são os titulares desses dados que vazaram. Então, você vai avisar cada titular, em particular, sobre o vazamento de dados. Depois, você vai avisar para a imprensa, para os veículos de informação. E, por último, você vai avisar para a Autoridade Nacional, que é a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, é muito importante que você faça essa notificação para não ser penalizado. E aqui eu trouxe um exemplo da Cato, que é aquela empresa de recrutamento de seleção, de vagas de emprego, que isso aconteceu antes da LGPD entrar em vigor, tá? Que ela deixou dados de 200 clientes vazarem, porque um hacker invadiu o sistema, ela tinha alguma questão no sistema ali que não foi segura, o hacker conseguiu invadir, e os dados de 200 usuários foram vazados. Então, assim, ela notificou cada cliente por e-mail. Ela fez o correto antes mesmo da LGPD entrar em vigor, começar a valer. Então, é isso que as empresas precisam fazer. Dá trabalho? Dá. Mas é muito melhor você notificar do que você ser penalizado depois, porque quando pega no bolso é que a gente realmente sente e é a parte mais difícil. Então, essa notificação é obrigatória, tá bom? E muitas vezes, se você está prestando um serviço para um cliente, por exemplo, fiz as suas campanhas de e-mail marketing. Não necessariamente você mexe com aqueles dados, mas vai que aconteceu um vazamento, alguma coisa, você pode prestar esse serviço adicional para ele. Claro, se não tiver previsto que foi um erro seu, alguma coisa do tipo, né, que não é responsabilidade sua, você pode prestar um serviço adicional de, por exemplo, fazer essa notificação, alguma coisa do tipo, tá? É legal, pelo menos, saber disso, para que, caso aconteça, você sabe o que você tem que fazer, o que a lei prevê realmente, tá bom? Exatamente. Pode passar. E o Fabrício, eu acho que você vai responder justamente sobre isso, mas o Fabrício fez uma perguntinha que como é bem do tópico, eu vou fazer aqui, que é quando se faz essas notificações, a empresa ou a pessoa fica isenta do ônus? Não, ela fica isenta de um ônus adicional. Então, assim, se ocorreu o vazamento, ela teve alguma falha no sistema de segurança. Então, ela vai ser penalizada de qualquer forma. A questão de você notificar é para que você não tenha outra multa, outra incidência pecuniária. Então, não perca mais dinheiro, mas você não vai deixar de ser penalizado por isso, porque foi culpa da empresa que não teve um sistema seguro ali que os dados vazaram, tá bom? Penalidades administrativas. Essa tem um artigo específico da lei que fala dessa multa, que todo mundo quando olha se assusta, né? Porque 50 milhões de reais não é pouca coisa, mas isso vai depender muito do faturamento da pessoa jurídica. Os 50 milhões de reais, ele é o limite da multa, tá bom? Então, eles colocam que é 2% do faturamento da pessoa jurídica. Então, o máximo total que seria 50 milhões de reais. A galera se exaltou no chat, mas, galera, a multa é 2% do faturamento. Isso. O limite é 50 milhões, tá? Então, vamos supor que tem uma empresa que fature 100 mil. 2% desses 100 mil, não é 50 milhões, tá bom? Calma. Porque não teria sentido, não teria nexo uma empresa que tem um faturamento baixo pagar 50 milhões de reais se ela não tem condição de pagar. Vai depender do faturamento de cada pessoa jurídica, tá bom?
Multa diária. Essa multa diária é para caso, por exemplo, você tenha uma investigação, uma auditoria interna em relação a essa empresa e seja determinado que a empresa ocorra um vazamento de dados, que a empresa implemente um novo sistema de segurança para que novos dados não vazem. Se você não cumpre essa determinação da autoridade administrativa, você pode ser multado diariamente. Essa multa tem o mesmo limite, que é 50 milhões. Essa é outra penalidade que a lei traz. Publicização da infração. Isso aqui é muito para a empresa se sentir, além de responsabilizada de uma forma em dinheiro, né, também para a reputação da empresa. Pensa uma empresa e vem à mídia, isso é publicizado, que houve um vazamento de dados de vários usuários. Qual que vai ser a credibilidade que essa empresa vai passar? Os usuários vão passar a não confiar tanto nela. Então, isso aqui é uma penalidade de publicização para que essa empresa também nunca mais deixe isso acontecer. Porque essa má reputação pode destruir uma empresa. Então, essa também é uma penalidade que a lei traz. Bloqueio dos dados. Então, uma vez que você teve um vazamento de dados, por exemplo, todos os dados vão ser bloqueados. Que se refere à infração até a regularização. Então, entrou um processo de investigação, uma auditoria, até que seja regularizado tudo isso, até que você implemente um novo sistema, você vai ter o bloqueio de todos esses dados, tá bom? E o último, que é a eliminação dos dados pessoais, a que se refere à infração. Então, você vai ter que eliminar todos esses dados que, por exemplo, vazaram. Essas são algumas penalidades. Agora, uma coisa muito, muito importante. Essas penalidades só serão aplicadas em agosto do ano que vem, ok? Eu vou falar mais pra frente. Essas penalidades são administrativas. Elas são aplicadas pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que geralmente são multas, tá? E tem essas outras que eu falei ali, mas o que geralmente eles aplicam são multas. E vai depender muito do incidente de segurança, do que acontecer. Mas as judiciais já estão valendo. Inclusive, teve uma empresa que já foi condenada judicialmente, que eu vou falar mais pra frente. Mas as administrativas, essas que estão descritas aqui, só em agosto do ano que vem. Isso até é uma forma de fazer com que as empresas tenham um tempo hábil para se adequar, tá? Penalidades... Nossa, vocês não passou ainda não. Política de cookies e privacidade. Essa aqui é uma parte extremamente complexa. Eu vou trazer um panorama geral aqui. Não dá para eu falar com muita especificidade, mas eu vou trazer algumas coisinhas aqui. Eu vou falar a questão do termo de privacidade, da política de privacidade, perdão, dos termos e condições de uso. O que acontece? Tinham alguns sites que tinham essa seguinte frase: ao continuar navegando, você concorda com essas decisões. Isso não pode ter, tá? Por quê? Porque a gente tem uma problemática. O simples fato do titular não ler essa política de privacidade, porque muitos sites não oferecem a política de uma vez, você precisa clicar no link ou você precisa copiar aquele link e colar para ver, não configura uma aceitação tácita desses titulares de dados. O que isso significa, Bruna? Se a pessoa clica OK, entendi, ou se a pessoa clica fechar, ela não está aceitando o que está escrito ali na política de privacidade, caso ela não dê um consentimento sobre um dado. Por exemplo, às vezes tem uma empresa que traz uma política de privacidade que ela pode repassar esses dados para outra empresa, ou tem uma política de privacidade que ela pode enviar uma série de propagandas, ela pode enviar ofertas dessa empresa ou ofertas de outra empresa. Não é pelo fato da pessoa ter clicado OK, entendi, ou fechar, que ela concorda com isso. Ela precisa ter o consentimento, ela precisa saber exatamente de forma explícita o que está ali, ok? Então, o fato dela clicar no botão não autoriza que você repasse esses dados ou que você comece a enviar um monte de propaganda de meio de publicidade para ela. Qual que é a solução para isso, então, Bruno? O que eu tenho que fazer com relação a essa política de essa privacidade? A gente ainda não tem uma resposta. Por que a gente não tem uma resposta? Porque esse órgão, essa autoridade nacional que ela intitula, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não tem um corpo técnico. Ela ainda não tem profissionais que estão atuando. Ela foi criada, mas ela ainda não está solidificada. Então, essas lacunas que a lei traz, essas falhas, essas coisas que a lei não dispõe, só poderão ser respondidas por esse órgão da administração pública, tá bom? Outra coisa, é correto que o site oferte uma edição dessa política. Como assim, Bruna? Vamos supor, a pessoa, o titular de dados, ela tem que escolher se ela quer ou não receber publicidade, por exemplo. Se ela quer ou não receber ofertas no e-mail dela, se ela quer ou não que outras empresas que são ali no mesmo grupo econômico ofertem um produto parecido ou um serviço parecido, ela tem que poder editar. O Samsung Pay, eu estava conversando com um amigo meu anteontem, ele estava me falando que o meu celular é iPhone, eu não tenho Samsung.
Então, ele falou que esse sistema de pagamentos da Samsung não tem essa opção de editar. E tem que ter essa opção de editar. Porque qualquer coisa que, de certa forma, contraria a lei, como repasse de dados ou como publicização que a pessoa não pediu ali, você tem que ter uma forma de editar nessa política de privacidade. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, vou comentar mais sobre isso mais pra frente. Tá, pode passar então. Práticas que trariam lei. Aqui eu vou trazer algumas práticas que, se você fizer, você estará em desacordo com a lei, tá? Utilização de dados para finalidades que aquele titular não consentiu. Então, você repassar esses dados para outra empresa, ou você pegar um dado falando que é para alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que eu vou dar o meu exemplo para que eu consiga falar melhor. Se uma pessoa me dá os dados dela, CPF, e-mail, toda a qualificação dela para que eu faça um contrato e eu utilize esses dados de má fé, eu, por exemplo, ela me passa dados bancários. E eu passo esses dados para outra pessoa de má fé para ganhar dinheiro com isso. Se eu tenho essa finalidade que não foi a finalidade que ela consentiu, óbvio que eu vou ser penalizada. Eu trouxe um exemplo bem sério, bem grave aqui para vocês entenderem. Falta de notificação, que é o que eu tinha falado para vocês, a notificação obrigatória. Uma vez que ocorre um vazamento, você precisa notificar, você precisa avisar. O repasse de dados para outras empresas, por exemplo, você tem a Dafit e a Canui, que pertencem ao mesmo grupo. Se eu estou procurando um sapato na Dafit, a Canui não pode repassar o meu e-mail, por exemplo, para que eu comece a receber um monte de ofertas Eu passei os meus dados para a Dafit, por exemplo. A Dafit não pode passar para a Canui para que a Canui me oferte uma série de produtos que eu estava procurando no site da Dafit. Então, não é porque elas pertencem ao mesmo grupo econômico que pode ocorrer esse repasse de dados. Eu autorizei os meus dados para a Dafit, não foi para a Canui. Entende o que eu estou falando? Então, esse repasse de dados é uma das coisas mais comuns que existiam e que não pode mais existir. A ausência de um bom sistema de segurança. Isso aqui eu acho que é óbvio, né? Porque se você não tiver um sistema seguro, você possivelmente vai ser hackeado e os dados vão vazar e você vai sofrer com isso, uma penalidade administrativa e judicial também. E o armazenamento prolongado e desnecessário. Uma vez que aquele titular de dados te forneceu um dado com uma finalidade e essa finalidade foi cumprida, para que você vai continuar armazenando aqueles dados? Não tem necessidade. Então, você não pode armazenar mais tempo do que aquela finalidade precisa. Então, essas são algumas práticas que contrariam a LGPD. Tem outra que não está aqui, mas é, por exemplo, você pedir um dado que não é necessário. Vamos supor que eu estou numa loja de roupa, e eu só quero navegar ali, eu não quero comprar. E aí eu tenho que fazer um cadastro prévio, às vezes, para conseguir ver, para receber algumas ofertas, esse tipo de coisa. E a empresa pede dados de cartão de crédito. Ou a empresa pede meu endereço. Para que a empresa pede meu endereço se eu efetivamente eu não comprei? Ela não precisa me entregar nada. Ou para que a empresa pede os meus dados de cartão de crédito nesse ato que eu faço ali, se eu efetivamente não vou comprar? Então, no primeiro momento, eu só quero olhar, eu só quero ver se eu estou interessado, eu só quero receber oferta. Então, não peça dados que não são necessários para aquela finalidade. Esse é um outro exemplo de prática que contraria a LGPD, tá bom? Pode passar. Aí, a gente vai falar um pouquinho agora de casos práticos. A Cyrela é uma empresa, foi a primeira empresa que foi condenada, depois que a LGPD entrou em vigor, e é uma empresa do ramo imobiliário. E teve um cliente que ele forneceu alguns dados para essa empresa, para a compra de um imóvel. E essa empresa, para comprar um apartamento, essa empresa ela passou para outras empresas que pertencem à uma finalidade parecida. E essa cliente, ela começou a receber ofertas de decoração, de empresas de decoração, de instituições financeiras, sendo que ela não tinha autorizado a Cyrela a repassar esses dados para outras empresas, mas a Cyrela repassou. Então, ela foi condenada judicialmente no valor de R$10 mil. Isso foi atitude de danos morais, porque a Cyrela repassou os dados dela e ela não tinha autorizado de forma prévia. Então, o consentimento ele é muito importante. Isso aqui foi depois do dia 18 de setembro, né? Então, é um caso muito recente, né? Foi depois que sancionou a LGPD, né? Ela foi condenada. Então, assim, essa aqui é a esfera judicial que eu falei para vocês. A gente tem o judiciário, a gente tem os nossos juízes, os embargadores, que eles podem já condenar desde logo.
e multar essas empresas. Óbvio que, nesse caso aqui, as multas elas são inferiores a uma multa administrativa, mas já é alguma coisa. Então, as empresas já precisam se adequar, porque senão pode acontecer igual aconteceu com essa empresa que não é uma empresa pequena, é uma empresa grande. Então, assim, essa questão judiciária já é importante cuidar, porque a administrativa é só ano que vem, em agosto, como eu falei para vocês. Tá? Esse é um caso prático que aconteceu recentemente e que a empresa foi responsabilizada. Pode passar que tem o caso do Tinder. Esse caso aqui, eu queria trazer porque o Tinder, ele tinha um texto na política de privacidade dele que falava que você não deve esperar que as suas informações, mensagens e outras comunicações vão sempre permanecer seguras. Isso é um absurdo, isso não pode. Você não pode colocar isso na sua política de privacidade, enfim. Por quê? Porque isso contraria a LGPD. E esse caso aqui é que durante 4 anos o Tinder ele acumulou mais de 800 páginas de uma usuária. E ela teve que entrar com uma série de medidas. Ela entrou com reclamação judicial, ela enviou um monte de e-mail para o Tinder para que ele fornecesse esses dados, porque ele tinha a obrigação de fornecer. E o Tinder demorou muito tempo, mas ele acabou fornecendo. Então, esse aqui é outro caso prático para que a gente entenda um pouquinho como é que funciona essa aplicação da LGPD. Então, se o cliente da empresa solicitar os dados que a empresa tem sobre esse cliente, a empresa é obrigada a repassar esses dados. Por exemplo, se eu entrar em contato, sei lá, com o Facebook, só como exemplo assim, e pedisse para o Facebook me repassar os dados sobre mim que eles têm, eles meio que têm que me repassar o Facebook. Os dados que eles têm armazenados lá, sim. Se eles descartaram esses dados, por exemplo, porque atingiu uma determinada finalidade, eles não precisam repassar. Mas todos os dados que eles têm de um usuário específico, eles têm obrigação de passar. Igual o Tinder acabou fazendo. Esse caso, ele foi internacional. Ele não foi, se eu não me engano, não foi daqui. Eu não lembro com exatidão, mas acho que ele foi de outro país. Mas essa usuária conseguiu, mas ela ficou meses para conseguir isso. Então, agora eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil, por exemplo, se algum titular quiser algum dado, porque às vezes tem dados ali que você tem interesse em ter. Então, a empresa ela tem a obrigação de te conceder. Mas, assim, os dados que ela descartou, não tem como, né? Gente, deixa eu falar uma coisinha. Eu queria complementar algumas partes. O meu irmão também é advogado, ele vai falar brevemente. Olá, pessoas. Meu nome é Juan, também sou advogado. Assim como a maioria de vocês, eu tenho formação na área de gestão, de administração. Então, eu queria comentar algumas coisas que podem funcionar como verdadeiros campos minados entre essa ideia da LGPD. A primeira coisa delas é questões referentes à criança e adolescente. Vocês precisam tomar muito cuidado, porque essa foi uma parte que mereceu tutela específica por parte dessa lei. Então, cuidados que vocês devem tomar. Primeiro, não armazenem dados referentes a crianças e adolescentes. Segundo, utilize esses dados uma única vez e elimine eles o mais rápido possível, correto? E outra coisa, o consentimento não tem que partir só da criança, tem que partir da criança e de um responsável, porque se trata da capacidade do pai. E vocês, enquanto uma empresa que administra a questão de domínios e de sites, vocês têm que se certificar de que vocês têm ao máximo mecanismos que permitem vocês saberem que é realmente o pai que está dando aquele consentimento, ok? As informações também têm que ser sempre legíveis para que aquela criança entenda as principais consequências jurídicas. Então, outra coisa, se vocês forem oferecer um determinado produto que é destinado ao público infanto-juvenil, é muito importante também que vocês façam o seguinte: vocês não podem condicionar o recebimento daquele produto a um determinado fornecimento de informação por parte daquela criança. Só se aquela informação for extremamente necessária. Então, por exemplo, idade da criança para cumprir uma determinada atividade ou adquirir um determinado produto. Vocês podem perguntar a idade daquela criança, mas não informações pessoais, correto? Outra coisa também que funciona com um campo minado nessa lei é questão de servidores internacionais. Evitem ao máximo compartilhar esses dados com servidores remotos em outros países. E o que eu quero dizer com isso? Vocês só podem compartilhar com outros países esses dados se vocês tiverem certeza que eles têm instrumentos legais, assim como o Brasil tem. Então, é bom consultar um advogado antes de vocês fazerem comunicações entre quaisquer servidores remotos, ok? Outra coisa, dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Dados sensíveis, qualquer dado que diga respeito ao gênero, orientação, convicção política ou religiosa daquela pessoa. Esses dados, eles não podem ser compartilhados entre terceiros. Esses dados também não podem dizer respeito à saúde da pessoa. Então, evitem informações sensíveis, manipular esse tipo de informação. E se manipularem, tenham consentimento
E o consentimento tem que ser especificado para aquela pessoa. Você tem que falar, ó, eu quero esse tipo de informação de você para essa determinada finalidade, ok? E para fechar, eu queria explicar um pouquinho como é que funciona essa questão da multa administrativa. O Brasil ele tem um sistema chamado sistema inglês, ou sistema de unidade de jurisdição. Aqui no Brasil, qualquer instância administrativa ela tem até 3 graus recursais. Então, você tomou uma multa, você geralmente tem 2 órgãos a que você possa recorrer. Mas, além disso, você pode judicializar aquela multa. Então, lembre-se, você sempre pode contar com a esfera administrativa, e no máximo 3 instâncias, e o Poder Judiciário também. Então, eu espero que esses tipos de orientações tenham servido para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode questionar. Beleza, massa. Muito obrigado pela contribuição. De nada. Maneiro, maneiro. Então, acho que finalizou, né, essa parte prática. Você quer completar com mais alguma coisa, Bruna? Não, tá tudo Então, certo. acho que finalizou essa parte prática, ou essa parte teórica, na verdade, e agora a gente vai entrar na parte prática no nosso universo, né? Então, é claro que a gente não vai entrar na parte prática de tudo, a gente vai mostrar como que a gente aplica para nós que somos web designers. Eu acho que é extremamente importante a gente aprender a fazer isso e abre várias portas para a gente, para poder oferecer esse serviço para um possível cliente, para poder talvez trabalhar em conjunto com um advogado, porque não é só o advogado também que consegue fazer essa implementação, ele precisa de uma ajuda técnica. Então, apesar de ter essa chatice toda que a gente está vendo, querendo ou não, é uma chaticezinha, abre portas. Às vezes o problema é a solução. Então, acabou de aparecer um serviço novo que todos vocês podem oferecer aí para os seus possíveis clientes, por exemplo. Vou deixar o Bruno continuar aqui agora. Exatamente. Massa, então vamos ver um pouquinho aqui como adequar o site de acordo com a nova legislação. Já eu tenho um disclaimer. Antes só da gente entrar nessa parte, eu queria só deixar claro aqui quais são os tipos de dados que a gente está coletando. Teve um slide da Bruna que eu achei que foi muito bom, que é esse aqui de o que são dados, né? Só que às vezes, como eu tinha comentado, às vezes fica um pouco confuso de, por exemplo, como o usuário se comporta, o que ele consome, conteúdo que ele posta nas redes sociais, como é que a gente coleta isso? A gente está coletando esse tipo de dado? E a gente coleta muitas vezes com o uso de cookies. Então, instalou o pixel do Facebook no seu site ou no site do cliente, instalou a tag do Google, instalou o Google Analytics, instalou qualquer terceiro ali, o site vai estar coletando dados do usuário, padrões de acesso, páginas visitadas, tipo de conteúdo que está sendo assistido, e a gente precisa, então, notificar esse usuário. O outro tipo de dado que a gente também muitas vezes coleta são capturas de lead. Receber um material didático, você vai receber ele por e-mail, e para a gente te enviar para o seu e-mail, a gente precisa do seu e-mail. Então, a pessoa coloca o dado do e-mail dela e a gente envia esse material, essa promoção, alguma coisa do tipo, tá bom? Esses 2 tipos de dados a gente tem que tomar um certo cuidado, e eu vou mostrar aqui algumas coisas que a gente tem visto que algumas empresas têm feito para se adequar à LGPD, beleza? Então, o primeiro disclaimer aqui para vocês, galera, muita atenção, porque esse assunto ele é extremamente recente. A lei foi sancionada no dia 18 de setembro de 2020, já estava rolando ali, né, algumas leis foram sancionadas nos Estados Unidos e na União Europeia, mas ainda é algo muito recente. Tipo, nenhuma empresa consegue desenvolver um puta sistema que vai estar ali 100% regulamentalizado a essa nova legislação. Então, as empresas, a gente tem visto, empresas grandes e empresas pequenas, elas têm testado muitas coisas, elas estão aprendendo com a lei, como é que elas podem proporcionar uma melhor experiência para o usuário delas, e estão criando novas ferramentas, tá? Novas soluções, inclusive tem uma muito interessante que eu vou falar mais para o final. E o que eu quero passar aqui para vocês é mais boas práticas de outros países, tá? A Bruna comentou, por exemplo, que a própria legislação não te dá um passo a passo, você não tem realmente um certo e errado ali de como que você tem que implementar um sistema. Ela te traz a teoria de que ele tem que ser implementado, tem que implementar isso, mas a gente não sabe muito bem como, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas boas práticas, principalmente de empresas que atuam na União Europeia e nos Estados Unidos. Primeira coisa, super simples, digamos assim, mas primeira coisa que a gente precisa desenvolver no site do nosso cliente ou no nosso site é uma página de política de privacidade, tá? E ela tem que ter fácil acesso aos usuários, não pode ser uma página escondida. Bruno, nossa, mas é óbvio que um site tem que ter página de política de privacidade.
Não é tão óbvio assim, porque eu conheço vários players, antes da gente dar esse aulão, eu estava dando uma estudada e vendo páginas de política de privacidade de vários players do marketing digital, por exemplo, que faturam ali milhões no ano, que não tinham, que às vezes eu cliquei, teve uma pessoa que a gente gosta muito, não vou falar o nome, mas que a gente clicou lá na página de política de privacidade e deu um erro 404. A página não estava no ar. E é um player, uma pessoa que fatura muita grana. Então, assim, é importante. Isso aqui é fácil da gente implementar como um prestador de serviço, né, como um profissional que cria sites. Mas muitas vezes as pessoas esqueci a palavra. Não, isso, exatamente. E não desenvolvem isso e não adequam isso certinho, tá? Um ponto importante, que é o que a Bruna tinha comentado, é que a sua página de política de privacidade, ela não está acima da lei. Não é porque você, nossa, eu botei aqui que na minha página de política de privacidade eu posso vender seus dados para quem eu quiser. Não, não é bem assim. Tá? E por isso que é interessante, recomendadíssimo você contratar um advogado para fazer essa parte de, o meu site específico, o site desse cliente, ele não usa cookies, por exemplo, então não preciso falar de cookies. Ele só usa captura de lead, ou enfim, é legal você contratar um advogado para que tenha a página certinho, tá bom? E nós, como desenvolvedores de sites, a gente tem que deixar essa página de fácil acesso. Mostrando aqui, página errada, aqui, mostrando um pouquinho aqui do caso da escola de sites, só para vocês terem um exemplo um pouco mais prático, e vocês podem copiar algo parecido, tá bom? Em questão do sistema da coisa, né? Aqui, botamos política de privacidade no footer, que é todos os footers, se você entrar nas páginas de sites americanos e sites da União Europeia, vai ter lá a política de privacidade no footer bonitinho. Vamos abrir ela aqui, né, para dar uma olhada rapidinho. Uma página super simples, mas que a gente botou aqui alguns termos. É uma página que eu fiz as otimizações de SEO para ficar fácil do usuário achar ela, para o Google conseguir ranquear ela melhor quando alguém pesquisar, por exemplo, política de privacidade, a escola de sites. Então, é uma página que a gente não está escondendo, tá bom? Então, a gente quer que a pessoa consiga acessar ela e consiga ler isso aqui. Além disso, aqui não carregou, mas tinha aqui um pop-up que eu vou ensinar já para vocês aqui, também com o link da página de política de privacidade. Ao fazer inscrição, tem aqui o link da política de privacidade. Então, esse é um primeiro passo. Ele não é 100% correto pela lei, tipo assim, ele não abrange todos os termos novos da lei, mas ele já é um primeiro passo para você começar a se adequar. Que nem eu falei, vários players grandes, pessoas que mexem com uma quantidade absurda de dados, às vezes nem tem isso. E aí, para a lei, isso vai ser visto, pode ser visto como uma prática de má fé, tá bom? Você não está deixando muito claro para a pessoa, beleza? Então, isso aqui, eu vou mostrar já como que eu fiz essa página, e é bem tranquilo como é que eu fiz os links. E também um pop-up de aceito os cookies. Eu vou mostrar já uma outra solução, que é a solução mais futurística, tipo, que a gente vê as pessoas usando realmente nos próximos anos, mas que ela não existia há alguns meses atrás. Então, não tinha nem como você implementar alguns meses atrás, porque ela simplesmente não existia, tá bom? Pop-up de aceito cookies é a solução que eu acho mais simples, que você consegue implementar, tipo assim, saindo desse aulão, em meia hora você consegue fazer um pop-up usando o Elementor Pro. Você, de novo, você está mostrando que você não está agindo de má fé, que a gente vê que muitas empresas têm feito bastante isso, tá bom? Que você está ali disponível, você está realmente cuidando para ter uma política de privacidade, você não está agindo de má fé, você está deixando claro para o usuário que existe ali, que você está usando cookies naquele site, mas essa é uma solução aqui que em breve ela vai precisar ser atualizada, tá bom? Tem vários tutoriais de como fazer isso aqui, mas em breve ela vai precisar ser atualizada, tá? Mostrando aqui rapidinho para vocês, eu perdi aqui a câmera só, página de política de privacidade. Muito simples, muito direto ao ponto. Qual que é a grande parada aqui dessa página? É, de fato, a política de privacidade que tem que estar aqui. Isso algumas pessoas, às vezes, pegam alguns modelos semi-prontos que tem na internet, você pode contratar um advogado, que é a nossa recomendação, que é o mais ideal, e aqui a implementação vai ser fácil, no Elementor Pro vai ser usar ferramenta de texto, de títulos, colocar alguns links. É importante que você deixe muito claro como que essa pessoa entra em contato com a empresa, tá bom? Então, o e-mail da empresa, qual que é o CNPJ, qual que é o nome, endereço da empresa. Caso a pessoa queira a informação de algum dado que essa empresa tenha, ou que eu quero que delete todos os meus dados que a sua empresa tenha,
é importante que esse contato esteja fácil e que você vá fazer isso, que você tenha ali uma equipe, ou enfim, você vai ficar de olho no seu e-mail para deletar os dados dessa pessoa, caso solicitado. Beleza? A parte aqui do footer, por exemplo, isso que a gente fala no curso é bem simples. Aqui, criei um footer e linkei para essa página. Botei aqui barra o slug dessa página, política de privacidade, bem direto ao ponto. Otimizei ela aqui para SEO, tem as palavras-chave, tem ali o Yoast usando ali uma palavra-chave, tá fácil para o usuário achar isso aqui. Beleza? Sobre o nosso pop-up de cookies. Calma aí, galera. Aqui. Pronto, vocês já devem ter visto vários desses pop-ups. A Bruna comentou que não é a solução 100% perfeita de acordo com a lei. Não é, mas é o passo e que nem eu falei, a implementação disso aqui é muito fácil, tá bom? Acho que é um primeiro passo bem interessante que vocês podem fazer literalmente em meia hora, tá bom? Menos de meia hora. Pop-up bem simples, ao continuar navegando você concorda com a política, tem o link aqui e tem o botão de aceita os cookies. Bruno, como é que eu faço isso? No Elementor é muito simples, tá bom? Eu criei aqui, a gente vem aqui no nosso painel do WordPress, modelos, pop-up, criei um novo, e o próprio Elementor, ele tem alguns modelos prontos para isso, tá? Então aqui tem vários modelos de pop-up e tem alguns, esse aqui, ó, usei esse aqui, bem rapidinho, só adicionei aqui e alterei aqui, botei o logo da nossa empresa, botei aqui um título com um link, botei em negrito, botei com uma outra cor para chamar a atenção, para a pessoa realmente saber que isso aqui é um link, é clicável, tá bom? E a parte de aceita os cookies, simplesmente a gente usou aqui o link de fechar o pop-up, tá? Então ele simplesmente fecha aqui o pop-up, tá? Tem vários outros plugins, aqui eu fiz com o Elementor Pro, né? Então ele tem essas praticidades, mas, pô, meu cliente não tem o Elementor Pro por algum motivo, eu não quis investir. Tem vários outros plugins de pop-up e tem, inclusive, plugins de pop-up para a LGPD e para as outras leis da União Europeia, tá bom? Então, eu esqueci qual que é a sigla, Gabriel, você lembra? GR... tem uma sigla G... Será que é essa aqui? Talvez. Parece. Isso, ó, Complaint of Cookies. Então, tem vários plugins também que a gente consegue usar sobre isso aqui, beleza? Para criar esses pop-ups. Gabriel, faltou falar alguma coisa aqui dessa parte? Não, acho que foi bom. Voltando um pouquinho lá para o termos e condições, eu sei aqui que nós temos advogados aqui na conversa, e os advogados odeiam que a gente fale dos modelos prontos, mas eu acho que para um primeiro passo, enquanto vocês ainda não contratem ali um advogado para fazer isso, é interessante já ter alguma coisa ali no site. É massa deixar alguma coisa para estar protegido. Futuramente, é interessante ali contratar uma assistência jurídica para que eles dêem uma analisada e deixem os termos e condições corretamente ali conforme é o modelo da sua empresa. Então, posso usar o termos e condições da escola de sites inicialmente? Inicialmente, temporariamente, pode, entendeu? Começa usando isso. A gente aqui também não está dizendo para... sei lá, você não está ganhando dinheiro, tipo, sei lá, sua empresa ainda está começando, é um negócio novo, está começando a engatear, vai lá e, tipo, invista nisso, tipo, agora. É importante, mas tem mais um monte de outras coisas para investir também. Então, eu acredito que, inicialmente, assim, usando um modelo pronto, já tira aquela coisa de você estar agindo com má fé, entendeu? Então, podem usar o modelo da escola de sites temporariamente, não tem problema nenhum, adapte ali para a realidade de vocês, com os dados da empresa de vocês, mas sempre opte ali pela assistência jurídica, tá? Isso aqui, de novo, é o que a gente viu muitas empresas da União Europeia e Estados Unidos se adequando, tipo assim, para ontem, eu preciso fazer uma adequação para ontem, e a gente viu muitas empresas fazendo isso aqui. Mas, que nem alguém comentou aqui, não devia ter, por exemplo, o botão de não aceita os cookies. E sim, essa é a solução mais correta. Como que a gente faz ela? Tem uma solução que a gente está testando ainda. A gente não sabe ainda se está 100% realmente, mas alguns plugins vão começar a surgir de novo. Como o Gabriel comentou, né? Tem uma nova legislação, é um possível novo mercado. Podem surgir novas oportunidades de você conseguir oferecer serviço de adequação da forma correta para o seu cliente, por exemplo. Tá? Então, a gente testou, a gente não chegou a testar ainda, mas a gente viu aqui essa solução, esse AdOpt. E essa, sim, é uma solução que a gente vê muito mais engenhosa, digamos assim, muito mais completa e muito mais adequada à lei. Ela é uma ferramenta paga, tá? A gente não está ganhando nada para falar dela, a gente realmente... vou até pedir a gente vai entrar em contato com eles para talvez fazer um vídeo
promocional ou realmente explicar, mostrar ali tipo um passo a passo de como é que faz a instalação, configuração dessa ferramenta, como é que ela funciona de fato, mas a princípio a gente só realmente achou ela e gostamos bastante, tá? Eu vou mostrar ela aqui rapidinho, que eu acho que é bem bacana. Ó, e esse aqui é o funcionamento dela, vocês estão convidados a depois testar ela também, goadopt.io, e ela sim, ó, tem esse pop-up, né? E eu vou dar algumas dicas depois para vocês. E aí tem aqui a opção de aceito. Se caso você não aceite os cookies, você tem essa opção aqui de minhas opções de cookies. E aqui você consegue de forma dinâmica, tá? Pô, não quero aqui dar os meus dados para o Google Analytics, mas eu aceito dar os meus dados para o HubSpot, por exemplo. E essa solução aqui é muito mais completa. A gente viu algumas outras empresas usando coisas parecidas, de, por exemplo, aceito todos os cookies de propaganda ou não aceito. Aceito todos os cookies de performance ou não aceito. E esses cookies chamados necessários, que aí esses aqui você, em todas as ferramentas que a gente viu que tinha isso aqui, você não tinha opção de desabilitar ou não, porque eles são necessários por algum funcionamento do site. Esse aqui você realmente não conseguia desativar. Mas esses outros, por exemplo, performance, não quero os cookies do Cloudflare, ou não quero os cookies aqui do Yahoo por algum motivo, nem do Tag Manager. Então, o usuário, se dá esse poder para o usuário com um ajuste bem fino. Uma vez que você salva as preferências, é para estar funcionando. De novo, Bruno, essa solução aqui é 100%? Eu não tenho certeza, tá? Por isso que eu queria entrar em contato com eles. Obviamente não deu tempo para a gente entrar em contato com eles. Mas aqui, o que eu testei era o seguinte. Minhas opções, Analytics, e desativei a opção do Google Tag Manager. Salvei e dei um refresh na página. Então, teoricamente, não é para o Google Tag Manager conseguir pegar nenhuma informação minha. Quando eu testei a página deles com o Tag Assistant, né, que é para ver se o Google Tag Manager está funcionando ou não, quando eu testei, ele continuou funcionando. Então, eu achei um pouco estranho. Eu não sei se essa implementação aqui está 100% ou não. Tem aqui o Google Tag Manager e quando ele está com um sorrisinho aqui é porque, teoricamente, ele está funcionando. O Google Analytics não está, mas o Tag Manager, na teoria, está. Então, não sei se eles estão bloqueando esse dado de alguma forma, se ainda é uma ferramenta que está em desenvolvimento, isso acontece muito, né? Mas, na teoria, o que eu vejo é esse tipo de solução se destacando cada vez mais. Para você vir aqui e, não quero usar essas opções aqui, você salva as suas preferências, tá bom? Outra coisa interessante dessa ferramenta aqui, né, eles fazem a propaganda deles, que eu acho bem bacana, mas é você testar o seu site, ou o site do seu cliente, ou o site de alguma referência, para ver se ele está adequado ou não às leis, tá? Então, a gente consegue, eu acho que aqui, começar. Não, mentira. Cadê? É aqui em... Aqui. Seu site está preparado para LGPD? E a gente coloca aqui o site da Escola de Sites, por exemplo, conferir, e ele faz um scan lá no seu site e te dá algumas dicas, beleza? Então, calma aí, deixa ele carregar aqui. O nosso tinha isso, tem 2 itens que não estavam funcionando. Eu testei o site antes de fazer a página de política de privacidade e de fazer o pop-up dos cookies. E eu acho que a gente tinha tipo uns 5 itens aqui que a gente estava infringindo a LGPD. Depois de fazer a política de privacidade e o pop-up, a gente tem 2 itens que a gente está infringindo. Ou seja, que nem eu comentei, pop-up, ele é a solução 100%? Ainda não, tá? Mas ele já te melhora aqui em questões de estou, né, me adaptando à lei, estou pelo menos tentando, não estou agindo de má fé. Mas ainda não tenho, talvez, todas as ferramentas necessárias. Tá? Uma coisa interessante é ver que as empresas grandes estão fazendo dessa forma do pop-up ainda, mesmo ela não sendo a forma ideal, mas pelo menos a gente vê que tem um caminho ali. As empresas grandes que têm assessoria jurídica, que estão tentando se adequar ao máximo à LGPD, então não é como se fosse uma solução que a gente tivesse inventado aqui falando que, tipo, talvez dê certo. Não, uma solução que a gente vê o mercado fazendo. Tá ideal? É 100% certo? Ainda não é, porque a lei, infelizmente, ela não mostra certinho como que você aplica isso. Parece que ela não planejou certinho como que você adapta isso, por exemplo, para sites. Mas já é um primeiro passo. Fica o convite para vocês todos testarem aqui, tá? Esse site eu acho que é uma ferramenta bacana. Ele mostra que ele estava realmente acertando aqui, que nem eu falei, antes de eu fazer as modificações, tinham dado mais itens, eu não lembro exatamente quais, devia ter tirado o print. Mas depois que a gente fez algumas coisas, ele mostrou aqui, tipo, beleza, você está indo no caminho certo.
E a gente possui, de fato, tags de terceiro, que é o Pixel do Facebook. A gente usa a tag do Google e o Google Analytics. São os 3 que a gente utiliza. Então, acho que é legal, é bacana até pegar sites de outras pessoas e ir testando aqui, ver como que eles estão se enquadrando, sites de outras empresas e testando aqui. Eu acho que é bem legal. A gente vê que esse tipo de ferramenta vai começar a ganhar bastante mercado. É interessante, é claro, a gente vai mandando na comunidade também. Essa aqui é uma primeira versão, assim. Mas lá na comunidade a gente vai, sempre que sair uma ferramenta nova que a gente teste, que a gente acha legal, e que vocês usem também, né, vocês alunos, a gente vai divulgando lá na comunidade para que todo mundo fique o mais, né, correto possível. Beleza? Fez sentido? Eu parei de ver os comentários aqui. Muito massa. E uma coisa que é legal de comentar novamente, né, continuar batendo nessa tecla, é uma ótima oportunidade para você oferecer um serviço. É um serviço novo agora que você pode oferecer. Ou para você agregar valor quando você estiver fechando um site de um cliente. Uma coisa é você vender um site, outra coisa é você vender um site que está ali dentro de todas as normas da LGPD, por exemplo, e que vai possivelmente te evitar uma dor de cabeça no futuro. Então, vocês que estão assistindo essa aula aqui agora, vocês estão saindo com alguns passos na frente de outros profissionais que ainda nem tá matutando ali, beleza, LGPD e tal. Não, vocês já vão falar sobre aquilo ali, já vai criar uma preocupação no seu possível cliente e também você vai ali resolver esse problema. Você vai deixar para ele ali claro que, eu vou fazer as coisas da forma correta. Vocês estão atualizados. Você cria mais autoridade também, sabendo, pelo menos tendo ciência, você vira uma autoridade muito maior, mostrando estudos de caso, que a gente mostrou para vocês, ou forma de adequação, ou ferramentas novas, tá? Então, isso também, mesmo que a pessoa resolva não te contratar nesse primeiro momento, você com certeza vai se mostrar muito mais autoridade, tá? Vai agregar bastante valor ao seu serviço. Galera, eu acho que da parte de adequação, eu não quis, ir muito em detalhes aqui para não entrar, na ferramenta, mas eu vou disponibilizar um tutorial passo a passo lá na plataforma do curso, de como fazer o pop-up, tá bom? É bem simples, mas eu acho que é legal a gente passar também de novo a criação certinha, porque na live às vezes dá uma travada, o Elementor e tal. Então eu vou fazer um passo a passo, vou disponibilizar para vocês no curso. Acho que vou disponibilizar também com um link na descrição para a galera do YouTube, que eu acho que é um conteúdo interessante, tá bom? Outra coisa também, uma outra coisa que eu queria comentar, é que eu queria ter mostrado aqui para vocês uma solução para captura de leads, que nem alguém comentou aqui nos comentários, mas e se a pessoa não aceitar, acho que ela deveria fechar o site, alguma coisa do tipo. Aqui, nesse formulário de contato aqui, eu estava testando uma função do Elementor Pro, só que por algum motivo ela ainda não está 100% funcionando, ou pelo menos eu não consegui fazer ela funcionar a tempo para a aula. Mas é essa opção aqui de aceitação, tá? Então, você pode deixá-la como obrigatória e colocar aqui, aceito com os termos. E aí eu coloquei um link, tá? Que nem eu fiz com esse aqui. Então, botei aqui uma tag HTML. Tá? Que era uma forma de você deixar um pouco mais claro para a pessoa que ela precisa aceitar os termos. E aí tinha botado o link aqui com HTML. Tá? E aqui a pessoa não conseguiria receber, não conseguiria entrar na sua lista se ela não concordar. De novo, não é porque você colocou alguma coisa na política de privacidade que isso está acima da lei. Não é porque você colocou que eu posso estudar. Não, você tem que seguir a norma corretamente e por isso a gente aconselha que você contrate um advogado ou que o seu cliente contrate um advogado para você fazer a implementação. Beleza? Mas, infelizmente, o que eu queria dizer é que essa ferramenta aqui, por algum motivo, ela não funcionou 100%. Então, fiquem o convite aí para vocês testarem também. E se sair alguma nova atualização, eu informo vocês na comunidade. Beleza? E o Kleber perguntou se a gente vai disponibilizar os slides. E sim, que nem todos os slides dos aulões a gente deixa lá na plataforma do curso para vocês. Fechou? Os slides e os e-books, né? A gente também, além dos slides, a gente faz os e-books. Isso. Exatamente. Galera, acho que era isso. O aulão acabou um pouquinho mais cedo do que eu imaginei. A gente ainda vai entrar em perguntas e respostas. Mas de exercícios. Sempre no final do aulão a gente gosta de passar alguns exercícios para vocês. Eu acho que é importante, ainda mais esse tópico. Não é nada de outro mundo, essas duas coisas que eu falei para vocês. Fica aí o convite para vocês implementarem uma página de política de privacidade e deixar claro como que acessa ela, deixar ela acessível
os usuários. Então, não é só criar a página, você tem que linkar ela da forma correta, deixa no footer, deixa na página, faz a otimização de SEO dela para ficar fácil da pessoa pesquisar, tá bom? Faz um pop-up linkando para ela, tá? E também um pop-up de aceita os cookies. O que eu fiz foi usando o modelo do Elementor Pro mesmo, ele é bem simples, mas aqui, voltando àquela nossa referência e puxando já um pouquinho do aulão de Mobile First, essa implementação aqui, por exemplo, sem essa parte aqui, esse sistema, né, de você realmente habilitar e desabilitar os cookies aqui em tempo real, essa parte aqui é bem fácil e eu achei que foi uma solução muito elegante, na real, de você criar um pop-up que é ativado, por exemplo, aqui, a gente faz uma bolinha com um ícone, tá? Uma transparência quando a pessoa passa o mouse, e quando a pessoa clica nesse botão, ele ativa esse pop-up, por exemplo. Achei que ficou bem bacana, e aqui você consegue colocar aqui o logotipo da sua empresa, botar os dados do CNPJ, botar os dados de contato, daria para botar aqui, por exemplo, já o termo de uso escrito para a pessoa ler, dá para botar um link para a página de termo de uso, um botão de aceito e um botão de, sei lá, alguma outra informação. Tá bom? Então, por exemplo, daria para fazer um pop-up bem mais elegante como esse aqui. Fechou? Eu usei o genérico lá do Elementor, mas fica aí o desafio para vocês mandarem lá no evento do aulão, beleza? Qualquer ideia nova, qualquer ferramenta nova, vocês estão mais que convidados para enviar lá no evento para a gente trocando essa ideia. Fechado? Perfeito. Cadê nossos comentários? Vamos entrar para as nossas dúvidas, né? Sessão de perguntas e respostas. Esse aulão está realmente acabando um pouquinho mais cedo. A gente imaginava que ia ter mais tempo assim de aulão, mas acho que foi ótimo. Não importa o tempo do aulão, mas a qualidade do conteúdo que a gente está passando aqui. E, assim, acho que foi... Tô achando que está bem legal. Não sei se vocês estão gostando. Comentem o que vocês estão gostando. Se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. E comecem também a mandar aqui algumas dúvidas, algumas perguntas que a gente vai selecionar. A gente já estava selecionando algumas dúvidas antes. Já selecionei algumas. Mas também pode mandar mais aqui para a gente escolher, né? Ajudar vocês aqui com as perguntas. Primeira pergunta que eu selecionei foi o seguinte. Pergunta do Eduardo. Os geradores de política de cookies e privacidade são válidos para ficar dentro da lei? Ou teria que ter algum personalizado? Então vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu sempre gosto de invocar uma matriz que a gente aprende na educação, que é a matriz SWOT, né? Então a gente sempre trabalha com fraquezas, fortalezas, oportunidades e riscos. Qual é o principal risco que é ser evitado? É a judicialização, com certeza. Então, tem 3 cuidados no cookies que eu tenho que ter para evitar essa judicialização. E se eu tomar esses cuidados, é quase certeza de que eu não vou ser judicializado. O primeiro deles é setorializar ao máximo os cookies. Então, separar cookies de performance, cookies com relação aos domínios. O segundo deles é deixar a política de privacidade e essas informações sobre o que são os cookies e o que dizem respeito a cada classificação ao cliente. Então, deixa aqui. Quer saber mais sobre a política de cookies? Clique aqui. Ou seja, deixar visível para o cliente que vai utilizar o que são aqueles cookies e para que ele tenha essa informação e que ele possa ou não importar em consentimento com relação à política de cookies. A terceira é a autonomia de vontade. Se a pessoa não quiser ativar aquele cookie foi imprescindível para a navegação dela, então aí você deixa, olha, esse cookie é imprescindível, e por conta disso, você não ter aceitado, você vai ser redirecionado desse domínio. Esse domínio não vai ser permitido para você. Então, visibilidade, setorialização, ou seja, criar categorias e consensualidade da pessoa. Então, se você tomar esses 3 cuidados, é quase impossível uma judicialização. Sim. Mas, só complementando essa pergunta, porque a pessoa perguntou, eu pego... aqui, os geradores de políticas de cookies, né? Um gerador que já gera para você ali de prontidão. Eu sempre recomendo um profissional, né, gente? Porque às vezes o gerador, ele é uma coisa, às vezes se você conseguir de forma gratuita, ele não vai te dar uma segurança de que aquela política de privacidade está totalmente adequada à LGPD, até porque ela é uma novidade, ela é uma coisa nova. Então, talvez esse gerador, ele não esteja adequado à lei. Então, o que o Juan falou é imprescindível, mas é muito importante que você contrate um profissional para fazer esses termos e condições de uso. Acho que ficou claro, né? A resposta da última pergunta, a gente pode passar para a próxima. Inclusive, só comentando aqui, pareceu que aquele plugin que o Bruno comentou, o EdgeOpt, está um pouco ali dentro dessa questão de setorizar, de você conseguir segmentar e marcar e desmarcar cada cookie. Ele pareceu ser ali isso. Quando você estava dando a explicação, eu estava imaginando justamente esse aplicativozinho aí, ele pareceu estar bem, assim, dentro do que se pede, dentro dos conformes, né? Diferente. Inclusive, ele tem alguns que são necessários, né? Inclusive, ele tem alguns que são necessários e você não consegue desativar. Né?
Exatamente. Aí, nesse caso, você avisa o cliente. Beleza. Vamos para a segunda pergunta aqui, então, que é a pergunta do Fabrício. A pergunta foi: se a empresa fala que não tem mais os dados, como vou saber se é verdade ou não? Então, se a empresa fala que não tem mais os dados e você desconfia que ela tenha e ela afirme que não tem, é necessário que você vá até a autoridade nacional ou judicialize esse caso específico, como foi aquele caso do Tinder, que ela teve que entrar com demanda judicial para conseguir ter acesso àquelas 400 páginas de informações dela, para que a empresa comprove. Então, a investigação vai ter uma auditoria interna para saber quais dados essa empresa tem e se você titular se sente lesado, acha que ela tem algum dado que ela fale que não tem, essa medida judicial é a mais devida, ou uma medida administrativa quando a Agência Nacional de Proteção de Dados for criada e for fiscalizado efetivamente. Então, se você acha que ela tem, eu aconselho ou a judicial ou a administrativa, tá? Você tem o direito de exercer essa sua titularidade de dados, ok? E o empreendedor ele tem 3 estímulos para não mentir sobre isso. Primeiro, a multa administrativa. Ele pode tomar multa autônoma só por mentir. Segundo, ele pode incorrer em responsabilidade penal, artigo 299 do Código Penal, porque ele está falseando um instrumento público particular, quando ele fala que não tem aqueles dados. E terceiro, que ele pode incorrer em ação de danos morais por conta dessa mentira. Então, no critério de eleição racional, é sempre importante que o empreendedor releve isso. Ele pode pensar: poxa, eu vou ocultar aqui que eu tenho esses dados, mas ele não está botando na balança a responsabilidade penal, a responsabilidade civil e a multa administrativa que ele vai tomar só por causa disso. Em relação de consumo, o ônus da prova é da empresa. A empresa tem que provar que não tem esses dados. É aquela chamada prova diabólica, porque é quase impossível a empresa provar que ela não tem aqueles dados. Então, evite de mentir justamente por conta disso. Massa. Perfeito. Legal, massa. Agora do Alexandre. Quando for procurar um advogado para me amparar nessas áreas, como fazer o contrato e me proteger? Qual advogado procuro? Qualquer um vai saber me proteger sobre? Não entendo nada sobre essa parte. Legal, boa pergunta. Como que ele faz ali? Como que ele procura alguém para contratar para ajudar isso? Nesse caso, você tem que contratar um advogado que seja especialista, tá? Que ele entenda da LGPD. Não adianta você contratar um advogado que atue em uma área que não tem nada a ver, uma área de direito penal, uma área de direito previdenciário. Tem que ser um advogado que ele tem um âmbito de atuação empresarial, ele tem um âmbito de atuação contratual, ele entende essa lógica digital. Então, é muito importante você contratar um advogado que seja especialista nessa área. Porque tem advogados que se dizem especialistas em tudo e, na verdade, eles podem te oferecer um serviço que é bem meia boca. Porque quem é especialista em tudo não é especialista em nada. Então, contrate um advogado que tenha essa atuação contratual, empresarial e que saiba desse universo digital. Ele entenda para te ajudar, tá bom? E como é que eu posso me certificar com isso? 2 coisas, credenciais. Eu posso ver aqui cursos aquela pessoa tem dentro do currículo dela, se ela é especialista em direito empresarial, direito digital, direito civil. Essa da credencial é a primeira. E o âmbito de atuação. Eu posso ver em que processo aquele advogado está vinculado. Se ele geralmente assume demandas que têm a ver com o âmbito de direito digital, então ele provavelmente vai ser a pessoa mais indicada para fazer. Com relação aos cuidados com o contrato, você tem que prever a maioria das hipóteses de rescindibilidade daquele contrato, e você tem que falar com o seu advogado: olha, eu quero me resguardar com relação a isso, isso e isso. E aí, nessa negociação, eu vou me municiando dessas cláusulas que precisam estar no contrato. Então, procure ver o âmbito de atuação do advogado, as credenciais que ele tem, ou seja, especializações, e procure ver o que você quer ser resguardado da feitura desse contrato. Uhum. E até o advogado pode te falar também essa questão da responsabilidade, de tudo isso, tá? Se ele for um especialista nessa área, ele vai saber te orientar. Exatamente. Perfeito. Inclusive, assim, se vocês estiverem com esse tipo de dúvida, manda uma mensagem para a Bruna, para o irmão dela, troca uma ideia ali com eles, porque talvez eles saibam quem recomendar, talvez eles mesmos prestem esse serviço, não sei exatamente, né? Mas a gente sempre facilita o contato dos especialistas para os nossos alunos aqui. Então, nesse caso, como a gente está trazendo vocês como especialistas, eu deixo aberto aí para que os alunos entrem em contato com vocês e tirem mais essas dúvidas, né? Márcia, vamos passar para a próxima pergunta, então, que é a pergunta do Eduardo. Não é o Eduardo Andrade, é o outro Eduardo. Então, a ferramenta que a gente mostrou é paga. Seria melhor fazer uma conta para o cliente ou tem como fazer um plano? E aqui eles têm mais informações. Deixa eu abrir aqui. Porque eles têm alguns pacotes, né? Calma aí, deixa só ela carregar aqui.
Tem outras soluções, de novo. Essa aqui foi a que a gente mais gostou, mas eu vi algumas outras que a gente achou mais completa. Que nesse caso é mais interessante fazer a conta do cliente. Deixa eu ver aqui os planos. Porque aqui eles dividem aqui a ferramenta deles, não é por quantidade de sites, tipo o Elementor Pro, que você pode ter uma conta sua com várias licenças e aí você instala no site dos seus clientes. Aqui ele fala que tipo até 10 sites, tá? Então não acho que aqui ele não fala na real quantos são aqui. Esse aqui é apenas um site, esse aqui ele não confirma, esse aqui são tipo mais de 10 sites só. Então nessa ferramenta específica, acho que é mais interessante você fazer a contratação para o seu cliente. Como, por exemplo, o MailChimp. O MailChimp você não faz a contratação na sua conta e aí tem várias contas de clientes na mesma conta. Não, você faz a contratação para cada um dos clientes separados. Beleza? Isso, nesse caso... Nessa ferramenta, talvez tem que se adequem melhor para esse formato de você tem a sua conta como empresa e você faz a instalação em vários clientes e ativa e desativa dos seus clientes, que nem o Elementor Pro. Perfeito. Nesse caso, assim, você vai recomendar para o seu cliente, vai mostrar que tem essa opção, vai mostrar que é uma das melhores opções e ele vai ter que fazer a escolha, se ele vai querer ou não contratar, né? Inclusive, tem uma pergunta dessas aqui que eu separei, pergunta do Marco, a próxima pergunta, que eu acho que a gente pode emendar, Bruno. Consegue arrastar a próxima pergunta aí? Então, se o cliente não quiser pagar um advogado para criar política de privacidade e quiser pegar um genérico gratuito, posso ter alguma responsabilidade sobre isso? Muito bacana. Então, imagina que a gente está prestando um serviço de criação de sites para um cliente, para alguém que tem uma loja online. E aí a gente falou, então, o recomendado, fiz o aulão da escola de sites, descobri aqui sobre a LGPD, como é que funciona, e a gente tem que fazer uma página de política de privacidade e um advogado que faz isso. Aí o meu cliente não quer, não vou contratar advogado, eu quero uma qualquer genérico. A gente que está criando o site tem alguma responsabilidade sobre isso? A gente consegue se resguardar de alguma forma? Olha, o que acontece? Vocês têm a chamada responsabilidade solidária. Mesmo que tenha uma cláusula contratual, ela pode até diminuir a extensão do dano e o juiz considerar isso para diminuir o dano de vocês. Agora, isso não isenta vocês. Então, vocês sim são responsáveis. Então, o que eu recomendo? Se você não quiser contratar um advogado, você quer ter um plano genérico, você aumenta o seu risco de judicialização. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou pegar aquele plano genérico e posso ver especificidades da minha atividade negocial. Então, como eu falei para você, aquele caso dos campos minados. Por exemplo, se eu trabalho com saúde, se eu trabalho com dados de crianças, adolescentes, se eu resguardo meus dados em servidores internacionais, então aí eu vou ter que pegar essas especificidades e adicionar o plano genérico. Então, é sempre importante fazer o seguinte. Tenha em conta que essa responsabilidade é solidária, ou seja, você pode ser julgado por um erro, uma infração do seu cliente, perfeito? Então, a responsabilidade é solidária. E segundo, se eu tiver um plano genérico, eu tenho que ter ao menos o cuidado, se eu não quiser um advogado, de pegar esse plano genérico e adaptar as especificidades do meu site ou da atividade que eu me proponho a dispor. Então, a gente tem que ter cuidado, sobretudo nessas que eu citei. Criança e adolescente, servidores internacionais, dados sensíveis, quando eu vou tratar de convicções éticas, políticas, vida sexual do meu cliente, que são dados sensíveis, como é o caso do Tinder, e também a questão da saúde. Então, esses parâmetros, eles têm que estar presentes, eles são pontos especiais de cuidado. Então, se eu quiser pegar um plano genérico, eu tenho que pegar as especificidades da minha atuação profissional. Legal. O que a gente pode fazer como profissional? Cobrar, deixar isso incluso no nosso preço, e a gente também pode contratar um advogado para esse cliente, né, fazer uma parceria com o advogado, e a gente cobra mais caro por isso. Poxa, esse seu site aqui, eu estou te garantindo que vai estar de acordo com a LGPD, e a gente vai ter uma política de privacidade bem feita, certinho, que realmente está correta para o funcionamento do seu site, e aí você faz uma parceria com um advogado, por exemplo, tá? Você pode fazer isso, e você precifica da forma correta. Que nem muitas vezes, você vai desenvolver um site, mas você não vai tirar as fotos, você vai contratar um fotógrafo, vai fazer uma parceria com um fotógrafo para desenvolver esse site com as fotos, ou com um designer, ou com alguma coisa do tipo, beleza? Exatamente. Vocês não precisam... Eu quero uma economia de escala, né? Se eu tenho muitos clientes que eles têm a mesma demanda, de repente eu posso meter para o mesmo advogado. Seria uma questão de economia de escala aí, né? Então, perfeito. É bastante interessante. Legal. A gente estava conversando bastante antes do aulão, eu, o Gabriel e a Bruna, né? Era que para você fazer a aplicação correta disso, você vai precisar de 2 profissionais, né? Que é um profissional da parte de criação de sites, da parte mais técnica, e um profissional dessa parte de leis, né? Para você estar realmente correto, assim, 100% ali, você vai precisar desses 2 profissionais.
Exatamente. E conscientizar, né? Você conscientizar o cliente. Falar, olha, eu vou produzir o site para você, mas agora com a LGPD é muito importante que tenha uma assistência jurídica. Uhum. Porque senão a gente pode sofrer penalidades. Então, ter essa consciência e, igual você falou, oferecer um preço que tenha um advogado em conjunto, talvez, né? Para que você não tenha uma responsabilidade. Porque isso pode acontecer. Isso pode acontecer mesmo. A gente vai adicionar a Bruna no nosso grupo, Pode falar. na nossa comunidade. E vocês podem marcar lá a Bruna, caso vocês queiram falar com ela rapidinho. Claro que não é para ficar tirando dúvidas com ela, afinal, o trabalho dela, né? Mas, alguma coisa rapidinho ali, conversa com a Bruna, chama ela ali. Às vezes, pô, não sei, fechar uma parceria para fazer um site, não sei. Tem várias coisas que podem acontecer aí. A Bruna tá divulgando o contato dela aqui. Qual que é o seu Insta, Bruna? Vou colocar aqui, tô colocando agora. É Bruna Montenegro ADV. Eu coloquei aqui no chat. Então tá aqui, ó, o perfil da Bruna, aqui com todos os dados, tem o Linktree dela, tem vários conteúdos aqui que vocês podem também pesquisar. Caso queira falar com o irmão dela, entre em contato com ela, pede contato do irmão dela também. Acho que basicamente é isso. E a gente vai deixar também o link das redes sociais na descrição do vídeo e no aulão, né? Acho que é isso. Foi mal, meu Zoom deu um crash por algum motivo, mas estou de volta aqui. Galera, vocês têm mais alguma coisa aí que vocês queiram comentar? Então, fechou. Sempre um prazer enorme aí estar aqui com vocês. Mais um aulão de sexta, nosso sexto aulão. Dia 30, a gente vai ter o nosso 7º aulão. Vai ser sobre um tópico de CNPJ, que eu acho que é um tópico bem bacana também, bem importante. Vamos ter a maratona Lucrando com Sites. A gente já vai enviar para quem chegou atrasado, né? Tiveram os avisos do início, mas a gente vai enviar as camisetas para todo mundo que participou do concurso. Divulgamos os 3 primeiros colocados também. Obrigado demais, Bruna. Eu esqueci o nome do seu irmão. Juan. Obrigado também por participar aqui. Respondeu muito massa as perguntas, tipo, coisas que eu jamais saberia como responder com toda essa técnica, assim. Então, obrigadão pela presença de vocês. Obrigado para também todo mundo aí que participou do aulão. Vocês são demais. Eu acho muito massa. A gente podia tirar fotinho, né? Sexta-feira não Vamos tirar qualquer um, né, vamos tirar gente? nossa fotinha aqui, né? De final, pô. Galera, todo mundo liga o webcam aí pra gente fazer aquela fotinha no final. Gabriel, você tira aí? Tiro. Compartilha aí a tela. Claro. Deixa a galera aí. Pra ficar grandão. Boa. Geral. Vamos lá, pessoal. Dá aquele E as câmeras aí? sorrisão, pega a o Iago aí. Nossa, eu gosto muito de ver a carinha de vocês aí. Eu acho muito massa. Massa demais. Então vamos lá. 3, 2, 1. Pronto, tirei uma fotinha aqui. Muito massa, galera. Parabéns. E até o próximo aulão, que vai ser no dia 30, daqui a exatamente 3 semanas. Vejo vocês lá.